solta o meu artigo. Brenda, tá contigo aí. Solta o artigo enquanto vocês localizam o vídeo do Jair Bolsonaro. Fico imaginando Eduardo Bolsonaro, neste momento, tentando explicar a parlamentares americanos e autoridades do governo Trump o convite que Jair Bolsonaro fez a Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. Uma brincadeira antecedida de um pedido constrangido, absolutamente fora de hora e contexto. Piada que, de tão inusitada, arrancou risos nervosos de quem acompanhava o interrogatório lá na primeira turma. É difícil entender o que se passa na cabeça do ex-presidente, mas é fácil não enxergar graça nenhuma no episódio. Afinal, se Bolsonaro queria expor o viés político do juiz, já bastante evidenciado em artigos e reportagens, poderia ter optado pelo enfrentamento direto, como fez Donald Trump ao sofrer pesada campanha de assédio judicial. Como o americano, ao ser fotografado pela polícia da Geórgia, o brasileiro deveria ter fechado a cara, fixado o olhar em Moraes e denunciado, sob as lentes da mídia, suas ordens ilegais e decisões arbitrárias. Era uma oportunidade de ouro para questionar o ministro sobre a perseguição ao próprio Eduardo, a Rodrigo Constantino, a Paulo Figueiredo e a Alan dos Santos. Bolsonaro perdeu a chance de confrontar Moraes sobre as condenações sumárias dos presos do 8 de janeiro, das mães afastadas de seus filhos, dos pais que já não podem prover suas famílias, dos filhos que se evadiram do país para não morrer estendidos no pátio da Papuda, como Clezão. Afinal, de quem são as mãos sujas de sangue pela morte do comerciante que estava no lugar errado, na hora errada? Se o mito queria imitar, poderia ter provocado Moraes sobre onde serão suas próximas férias diante das iminentes sanções do governo americano. Em vez disso, fez uma brincadeira, convidando Moraes para ser seu vice em 2026 e ainda pediu licença para fazê-la. Também pediu desculpas por ter colocado em dúvida a conduta ilibada de Moraes e de seus camaradas de toga. Pediu desculpas outra vez mais por ter se expressado mal sobre as urnas, sobre o processo eleitoral, pois sempre buscou atuar dentro das quatro linhas. Bolsonaro agiu como se fosse sair do banco dos réus para um happy hour com o seu algoz, como se bastasse uma virada de página para enterrar anos de perseguição política. Reeditou o recuo de 2021, quando depois de chamar o ministro de canalha e dizer que não cumpriria mais ordens judiciais, selou as pazes num telefonema para Moraes, intermediado por Michel Temer. Saiu-se com desculpas semelhantes, como a de que não tinha nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes ou que suas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento. Dessa vez optou pela brincadeira, talvez na busca por um sorriso que o absolva, fazendo-nos duvidar do seu papel de vítima. O ministro certamente riu em segredo, consciente do efeito positivo para sua imagem, hoje tão desgastada, nacional e internacionalmente. Se desse uma entrevista ao fim do interrogatório, Moraes poderia ter dito: vejam como sou magnânimo, se eu fosse o ditador sanguinário que vocês dizem por aí, se estivesse usando a caneta da justiça para perseguir um grupo político, o ex-presidente nunca me convidaria para ser seu vice, nem brincando. Se a guerra jurídica já está perdida, a da comunicação sofreu hoje um grande revés. Com todas as vênias, Bolsonaro ajudou Moraes a recobrar força no seu momento de maior fragilidade. Trump, quando se entregou à polícia da Geórgia em 2023, fez sua mugshot com cara de durão. Essa imagem rodou as redes e o planeta, fortaleceu sua narrativa e ajudou a pavimentar seu retorno à Casa Branca. De tão simbólica, fez o americano pendurá-la na parede do Salão Oval e a repetir o gesto na foto oficial do seu segundo mandato. Como será que Jair Bolsonaro vai sair na foto quando for condenado e preso por Moraes? Muito bem, palavras duras para muita gente. Não tem problema. Aqui a gente permanece com a mesma postura de defender a legalidade, de denunciar um inquérito ilegal, tá? E de fazer as devidas colocações daquilo que nos importa. Eu não sei se a Júlia Lucy vai concordar, discordar de mim, nem a Carol, nem o Cleitinho que está chegando, mas a gente precisa fazer o debate, o bom debate. Júlia Lucy. Oi, Cláudio. Eu concordo com essa linha sua de raciocínio. Eu assisti a todo o depoimento ontem, foram 5 horas, se eu não me engano, e confesso que me incomodou. Inclusive, na hora, tuitei sobre isso. A gente entende que o momento é de profundo cansaço. As pessoas que estavam ali depondo, elas já estão muito cansadas. Então, é natural querer dar um alívio, né? Todos ali, em todos os depoimentos, houve relatos de estresse profundo.
né? O ministro Anderson Torres, o almirante Garnier, o próprio presidente Bolsonaro, todo mundo relatou sofrimentos. Então, acho que é normal uma pessoa que está sofrendo há muitos anos querer dar uma desacelerada nesse sentimento. Mas também não gostei da forma como o presidente Bolsonaro, naquele momento, se comportou ao fazer o convite para o ministro Alexandre de Moraes entrar na chapa dele, de vice. Porque é um momento sério. E fazer piada neste momento, depois de tudo que aconteceu, com várias pessoas ainda presas e tudo indicando que a gente vai caminhar para uma condenação, né, que vai mudar todo o jogo para 2026, eu não gostei. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa incogitável para compor qualquer tipo de parceria dentro da direita brasileira. Inclusive, um ministro do Supremo jamais deveria ser uma figura, visto como uma figura política. Então, não gostei não desse comportamento. Eu gostei muito da postura do almirante Garnier, muito sensato, muito tranquilo ao responder as perguntas. O próprio general Heleno também, ministro Anderson Torres, eu acho que todo mundo teve uma postura séria. O Anderson também, em alguns momentos, teve ali uma brincadeira junto com o seu advogado, Novak, mas o que me incomodou foi isso, foi ter chamado para serviço na chapa. Agora, buscar ter um tom, porque naquele momento ali, Cláudio, vamos ser bem realistas, né? Não é uma coleta de depoimentos séria. Já está definido o jogo. Então não importa. Não houve, até agora, gente, apresentação de nenhuma prova. De nada. Então, as pessoas estão falando ali, o presidente Bolsonaro utilizou aquele momento para se comunicar com a população brasileira. Ele fez uma retomada do governo dele. Ele externalizou o sentimento dele em relação ao período eleitoral, que ele se sentiu injustiçado. Ele fez bem ao utilizar o momento para isso. Porque nada do que tenha dito ontem, gente, vai modificar a decisão política de condenar essas pessoas por terem tramado uma tentativa de golpe no Brasil. Então, o momento ontem foi utilizado para fins políticos, mas confesso que a atitude do presidente Bolsonaro de fazer esse convite, mesmo que jocoso, ao ministro, foi bastante decepcionante para mim também. Carol Esponza. Cláudio, a Júlia colocou muito bem. Todo esse depoimento já está, é só, né, um teatro, uma repetição das narrativas que a gente vem ouvindo até agora. Eu não consegui ontem assistir, né, tudo que o Bolsonaro falou, porque eu estava de aniversário, né, mas eu vi aqui hoje de manhã já os pontos que o Bolsonaro colocou e vai muito com tudo aquilo que a gente já vem falando aqui no programa. Uma coisa é você discordar das urnas eletrônicas, lembrando que sim, que eles questionaram isso no TSE, eles tomaram uma multa milionária, né, ali o PL tomou, e aí não tinha mais a quem recorrer. Me lembrou a frase do Zanin indo na ONU, né, no Brasil, quando você não tem mais a quem recorrer contra violações de direitos humanos, você tem que apelar para organizações internacionais. Obviamente o Bolsonaro não fez isso, mas o movimento foi exatamente esse. E aí ele repete o que ele já vem falando, que ele tentou ficar dentro das 4 linhas e fez sim reuniões com os comandantes das Forças Armadas e o núcleo próximo dele para discutir o que poderia ser feito dentro, ele chama dentro das 4 linhas, né, mas dentro da Constituição Federal, que talvez seja toda a discussão do artigo 142 da Constituição, lembrando que teve aquela paralisação dos caminhoneiros, então ele reconhece o pedido de GLO por conta disso, mas tem uma fala dele que me foi muito simbólica. Ele fala, fazer um golpe, né, planejar um golpe e colocar, é fácil, mas e o day after, né? A gente até já fez essa piada aqui, que no day after assumiria a Débora do Batom, porque ele no quebra-quebra não teve ninguém. Mas mesmo que ele colocasse ali os generais, como é que passa na cabeça de alguém que você vai colocar um general ali no poder e o STF vai aceitar e o Congresso vai aceitar, principalmente, né? Qual é o
qual é o clima institucional no país. É óbvio que não havia clima algum. E Bolsonaro reitera isso, que tudo isso não passa, né, de um delírio, de uma ilusão. Aí é o que a gente está assistindo já desde o início, uma repetição ali de uma tentativa de impor uma narrativa goela abaixo da população que não fecha.